be mad love. So take a look what you've done. Cause baby now we got bad. Salve voz, galera, bem-vindos a mais um Ponto Cash. Aqui quem vos fala é Eric Sensei. E do meu lado esquerdo está o guru das internets brasileiras, senhor Justen. Bom dia, boa tarde, boa noite, Justen. Boa noite, gente. Olha, eu gostei do tema, acho que seria bom de fazer um reboot. E caso fique ruim, a gente pode recomeçar a franquia do zero. Então do meu lado direito está o João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E eu acho que a gente pode ir tentando fazer e refazer esse podcast até a gente conseguir. Até ele ficar bom, né? Ou até Confia que vai ser um reboot melhor que o Quarteto Fantástico. Ou até o direito voltar pra eu Marvel, ia falar né? agora, vamos seguir o exemplo da nossa mãe Fox e vamos, sabe, a esperança é a última que morre. Não, a gente faz o podcast até a gente ficar bom ou até voltar o dito pra Marvel, né? Até a Marvel botar o podcast com os Vingadores. Exatamente. Gente, a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre reboots, remakes. Essa onda que, enquanto ela pertencia mais aos filmes, né? Era uma coisa mais hollywoodiana, sempre foi. A gente passou por uma onda de remakes e reboots na década de 70, sequência também na década de 80, sempre fez parte. Mas depois de um tempo, a gente acabou agora também entrando numa fase de reboots na televisão. Que nas últimas 2 semanas teve uma onda de séries que vão passar por reboot. E são diversas e são bizarras. A gente vai comentar algumas delas aqui. Essa é a primeira parte de um programa, que a gente vai fazer a segunda parte depois, com a participação da nossa excelentíssima Belly Cris, porque ela trocou a gente por algo mais importante. Então você tá ouvindo isso agora, Belly, sinta-se mal. Okay. Aliás, eu gostaria de deixar comentado aqui que a Belly falou que o remake de Psicose é uma porcaria. Não, mas exatamente por isso a gente vai deixar pro próximo programa. E a gente vai falar agora mais sobre Pra Ter a Paixão que Você Tem por Thor. Cara, sobre isso deixa eu atualizar meus fãs. Ok? Meus fãs. Corta isso na edição. Eu vou falar de novo. Claro que eu vou tirar, Eu sempre tiro quando você pede, né? Eu finalmente, atrasado, como sempre, assisti Homem de Ferro 3 e eu descobri um filme que eu odeio mais do que Thor 1. Aquela Até hoje bosta eu não não assisti faz Homem de Ferro sentido. 3. Então nesse programa a gente vai focar nas últimas notícias, nos remakes e reboots mais bizarros que a gente tá ouvindo falar. Então segura a nossa capa e roda, vamos lá. Bem-vindos ao Ponto Cast. Bem, gente, antes de mais nada, ou na verdade, de acordo com o meu professor de gramática, antes de tudo, vamos definir o que é reboot e remake, né? O remake é o seguinte: tem o filme. Aí eles vão lá e pegam esse filme que já tem e eles fazem de novo, sem mudar, sem necessariamente mudar a história, os personagens, assim, não de forma drástica. É realmente o nome diz, remake, fazer de novo. Remake, do inglês, make again. Justo, agora faz um remake da resposta do João e fala pra gente que é reboot. Reboot é quando eles simplesmente trazem uma história prévia ao seu início para tentar lançar um caminho diferente. O exemplo atual que nós temos é o do Quarteto Fantástico. Filmaço! É um exemplo muito bom. De como não fazer alguma coisa. Porque a qualidade tá lá. Dentro da Fox ainda, eu acho que talvez um exemplo mais bem sucedido de reboot foi o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha. Não. Na Fox não, na Sony, né? A Sony. Eu confundo esses troços tudo. Que raiva. Vamos lá. Ah, por que a gente chamou o João pra esse programa mesmo? Só porque ele é sócio? Muito provavelmente. Só porque tem o nome dele. É porque tem meu nome. Mas a gente tá falando de algumas notícias que saíram agora no mês de agosto e final de julho sobre séries que estão sofrendo remakes e reboots na televisão. E algumas estão recebendo sequências, né? Séries antigas, canceladas há muito tempo, que estão voltando agora. E também cabe alguns filmes que a gente vai falar também sobre que vão sofrer reboot e remake. A primeira série que eu queria trazer a baila aqui é a série Fresh Prince of Bel-Air, conhecido no Brasil com um título extremamente noventista de Um Maluco no Pedaço. Melhor série. Que delícia, cara. Pois é. Que delícia. Já foi anunciado que o Will Smith está sendo produzindo, né? Ele é produtor executivo do remake da série.
E vai ser um remake mesmo, você vai rebootar, não vai ser continuação não, vão pegar do zero e vão contar a história do início. Pera aí, vai ser remake ou vai ser reboot? É complicado porque o que acontece? Diferenciando remake e reboot, isso é importante. Quando a gente tá falando de filme é muito mais claro você pensar num remake ou num reboot. Porque, por exemplo, se você está fazendo, sei lá, sexta-feira 13. Sexta-feira 13 1, sexta-feira 13 2. Eu posso recomeçar a franquia sexta-feira 13 de novo, aí seria um reboot, eu tô recomeçando a franquia. Mas eu posso, no meu reboot, fazer um remake do sexta-feira 13 2. Entendeu? Eu posso começar. O remake é refazer, então eu posso refazer o segundo filme enquanto eu recomeço a franquia. Em séries é mais complicado, porque você dificilmente vai conseguir fazer um remake sem fazer um reboot e vice-versa. Porque você tem que passar pelos mesmos pontos da história de alguma forma. Você não tem como pegar um ponto isolado no meio da série e começar dali, sabe? Não funciona assim. Então eu acho que pra séries acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, enquanto pra filmes nem tanto. Outra diferenciação importante que a gente deve fazer é de reboot e remake para continuação espiritual. Por exemplo, a continuação espiritual é quando você pega a ideia e o cerne de alguma coisa e você faz uma história semelhante seguindo o mesmo cerne daquela história. Um exemplo disso é Zathura para Jumanji. Zathura não é uma continuação direta de Jumanji, mas tanto Zathura quanto Jumanji foram inspirados em livros escritos pelo mesmo autor. E Zathura é considerado uma continuação espiritual de Jumanji por ter a mesma temática e a mesma ideia central, embora receba roupagens diferentes. Eu acho que é interessante que na literatura isso acontece quando você vê, por exemplo, autores que investem nos mesmos personagens ao longo de livros diferentes. E esse personagem nem sempre ele assume o mesmo papel. Quem fez isso foi Machado de Assis, por exemplo, né? Com quem? Com o Quincas Borba. Que o Quincas aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas e também aparece no Quincas Borba mesmo. Pois é, e tem também, por exemplo, o James Joyce também, ele fez isso. Tem o Stephen, que é o personagem principal do primeiro livro dele, Stephen Dedalus, e depois ele aparece de novo em Ulisses. Em Ulisses ele já não é o principal mais, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ainda assim... Não li Ulisses, me julguem. Ainda assim, a gente ainda tem que separar... a gente tá falando de conceitos, né? Pra gente poder falar sobre o tema, a gente tem que fazer uma diferenciação de conceitos. Ainda tem que separar a ideia também de continuação espiritual dos outros e também separar a continuação espiritual de universo compartilhado. Porque, por exemplo, quando você fala de universo compartilhado, você tá falando de personagens que convivem no mesmo espaço. Quando você fala de continuação espiritual, você não precisa ter elementos que liguem os dois universos. Por exemplo, de novo, Jumanji e Zathura não necessariamente passam no mesmo universo. Os personagens não precisam existir no mesmo plano. É só uma questão de que os universos têm algo em comum. No caso de Machado de Assis, de James Joyce e da Marvel, a gente está falando de universos compartilhados, onde os personagens eles convivem no mesmo espaço, embora eles tenham suas próprias histórias. Não necessariamente as histórias continuem de onde a anterior parou, onde tem histórias concomitantes, como Demolidor acontece entre tal e tal filme. Então também é importante diferenciar nesse ponto aí. Eu só tenho 2 adendos para fazer. Continuação espiritual é um nome muito legal. eu juro que eu imagino a continuação sendo escrita pelo Chico Xavier, cara. Eu não consigo descrever a gama de imagens que vem à minha mente quando eu ouço continuação espiritual. Eu imagino Ghost 2. Nos últimos meses, como a gente comentou no início do programa, teve um boom de anúncio de série que tá voltando dos mortos, literalmente dos anos 90, sabe? Voltando pra cá. A gente tá tendo a gravação de Fuller House, que é a continuação, na verdade não é nem remake, é a continuação de 3 é Demais, que como a gente já comentou deve ser tipo 3 é Demais mesmo, ou 3 é Demais muito, alguma coisa assim. Vai ter um remake agora de Um Maluco no Pedaço, com produção... Pode não tá confirmado, mas eu tenho certeza que o Jason Smith vai ser o Will Smith. Ai, cara. Eu espero que não, cara, sério. Imagina um dia Jaden Smith com aquela cara de bunda dele, sabe? No, this is the story. Nossa, me dá raiva, não tô de bater nele só de pensar, cara. Não. Cara, ainda mais que o pai dele é o produtor, né? Produtor executivo. Não, vai botar o filho ali em algum lugar. Nossa, aquela cara dele... Se não for o Will, vai ser o Carlton. Aquela cara... Quem? Vai ser o Carlton? Não, eu tô falando, se não for o Will, ele vai ser o Carlton. Nossa, aquela cadeira de nota de R$13, cara, não dá. Vamos lá, bate e volta rapidinho. Quem vai ser quem? O Jaden Smith pro Will Smith. Quem vai ser o Carlton? Kenan Thompson. Kenan Thompson é uma boa. Kenan Thompson, fazer aqui na Ikel. Ou o Corey. O Corey.
Quem vai ser quem vai ser o Carlton vai ser o Corey Esse de Corey é As Visões da Raven. Nossa! E vamos lá, Ashley. Ah, quem vai ser a Ashley? Não tenho a menor ideia. Como é que era o nome daquela menininha do Eu, Patroa das Crianças? A Cad. A Cad. Isso, A pronto. Cad, pô. E a Vivian. A tia Vivian. A Oprah. Que vacilo. O maluco no pedaço pra você, o maluco no pedaço pra você. Tem um pedaço pra todo mundo. O tio Phil vai ser o Will Smith. Sim. Deixa eu ver o Will Smith. Caraca, O tio seria Phil, uma... Smith. Mas seria legal se Falta fosse uma... Seria legal se fosse seria legal mesmo se fosse uma continuação, cara. E mostrassem que o Will cresceu pra se tornar o tio Phil. Ele teve que amadurecer e virar um pai de família e tal. E nisso ele é obrigado a receber o sobrinho dele, que... Ele chega. O Will Smith. Isso é ele muito chega bom, a casar cara. com aquela menina. aí chegaria o sobrinho dele e faria ele ver como ele mesmo era. E entrar em conflito com, não só com quem ele era, mas com quem ele se tornou. Porque ele teria que aceitar que ele se tornou tudo que ele não queria ser quando era a idade do sobrinho dele. Legal que uma gravação de podcast virou um roteiro melhor do que o do remake. Pô, seria uma ideia muito tranquila de se fazer, sabe? Coloca o Will Smith fazendo, se nem que fosse participação especial, uma série curta de 10 episódios assim, cara, ia ser muito maneiro. Ia ser muito bacana. Ia dar muito dinheiro. Eu assistia 30 vezes. Você poderia até botar um nome normal, Fresh Prince of Bel-Air, porque o Fresh Prince é o príncipe acabou de chegar, o Fresh Prince. Então coloca o cara que acabou de chegar mesmo. E o Fresh Prince só passa a ser uma outra pessoa, mas isso teria como dar uma profundidade muito bacana na história. Quem também vai voltar em 2016 são as Meninas Superpoderosas, com um reboot das Meninas Superpoderosas. O que eu acho uma imbecilidade, porque o desenho continua atual, sabe? Continua inteligente, não precisava de um reboot, você podia passar normalmente sem nenhum problema. Podia simplesmente fazer continuação, cara. Só faz episódios novos, você não precisa de reboot, gente. Até o estilo do desenho ainda funciona, sabe? Eu acho que... Como vai ser o reboot de Meninos Superpoderosos? Vai mostrar o professor Utônio quebrando o vidro de alimentício e criando elas? De novo. Eu já não tinha isso todo início do episódio. todo episódio. Ai, meu Era Deus, um cada reboot. episódio novo era um reboot. Quem volta também é Twin Peaks, né? Ainda com a direção do David Lynch, uma série clássica que é extremamente influenciadora até hoje para a criação, uma série muito boa que eu não assisti ainda, assista. E o Lynch vai voltar para fazer mais episódios de Twin Peaks numa série limitada. Tá acontecendo muito isso, né? Arquivo X vai voltar em série limitada. Começou 24 horas com uma série limitada que falaram que foi bem meh. Heroes tá voltando agora com... Heroes, eu vi isso, é verdade. Com Heroes Reborn, que é o reboot de Heroes agora também, com vários personagens. Na verdade não é bem um reboot, porque já saiu o primeiro episódio, né, da série nova, e a série continua da onde a série anterior parou. Então eles chamam de série evento, né, um evento limitado. É mais fácil fazer assim, porque acontece, se fracassar, você fala que foi seu plano desde o princípio, que era uma temporada só. Caso seja um sucesso, você renova. Então você não precisa admitir o seu erro de forma nenhuma, entendeu? Vamos ver se dessa vez eles acertam, né? Que é a transposição da mídia cinema pra mídia série. Tá tendo agora a série Scream da MTV, que nós também temos texto no site a respeito dela, a gente coloca aqui na postagem também. Que, cara, essa série atualmente é o meu guilty pleasure. Sério, a série é muito bosta, eu simplesmente não consigo parar de assistir. E ela tá tendo um sucesso tão grande nos Estados Unidos, na MTV dos Estados Unidos, que agora o CW, canal adolescente e das séries da DC, agora vai fazer uma série baseada em Sexta-feira 13. Comprou direitos pra TV e vai fazer a série agora. Então preparem-se pra em breve ver Fred Krueger na TV também. Eu não sei se isso é tendência de mercado e tal, mas... Vai ser tendência, cara, já vai ser tendência. Eles pegam esses terror que não são tão velhos assim, mas também não são recentes, e eles estão adolescentizando eles, cara, sabe, malhaçãozizando eles, cara. Foi o que aconteceu com Carrie também, mesma coisa. E o problema, cara, mas é que tá, cara, mas é que tá. Pra isso. Mas é que tá, o público daquela época era o mesmo, cara. É isso que eu quero dizer, quando eu falo de atualizar a linguagem, é isso. Só que acontece, a gente vai ter um programa especial em outubro sobre terror dos anos 80, sobre esses filmes assim, mas em suma é o seguinte, o público é o adolescente daquela época. Então é o mesmo público no passo que ainda são adolescentes
que contextualizam os medos. Inclusive, eu acho que nesse ponto, a série da MTV é muito boa, ela funciona nesse ponto. O problema é que em todos os outros ela é idiota. Ela funciona muito bem nessa transposição de linguagem, só que no roteiro dela é muito imbecil e nada faz sentido, sabe? Mas olha só, aí você falou de um ponto interessante, né? Que é você acomodar uma história numa nova linguagem. Eu acho que nesse aspecto, o remake bem feito, evidentemente, é muito importante, assim, sabe, mesmo para preservação da história do cinema e agora para a história das séries, que é você preservar as boas histórias com linguagens que são acessíveis, são mais acessíveis para um público mais imediato, por assim dizer. Eu acho que a necessidade tanto do remake quanto do reboot é por um motivo extremamente simples. O remake, filmes clássicos, é interessante você ter um remake para você não perder ele, porque tem muita gente que deixa de assistir algumas coisas pelo simples motivo de que é antigo e a qualidade ou de filmagem ou de áudio não é muito boa. Mas aí entra uma coisa muito importante, porque uma das coisas que eles falam sobre a importância do remake e do reboot é trazer um filme antigo e apresentar ele para uma nova audiência. Por exemplo, qual a chance de a gente atualmente conhecer King Kong, o original, se a gente não tivesse tido os reboots que tiveram, sabe? Eu vou ser hipócrita, eu conheci King Kong através do reboot do Peter Jackson, sabe? Do mesmo jeito que eu conheci O Dia que a Terra Parou. Exatamente, O Dia que a Terra Parou eu só vi um pedaço, mas eu fiquei sabendo o nome, eu fui procurar e vi o original, e adorei. Eu conheci King Kong assistindo Cinema em Casa, do SBT. O original? Não, o original não. O remake da década de 80. Eu tô falando da história do King Kong. Mas aí esse argumento me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque tem toda história que você faz, qualquer manifestação de arte, ela é localizada, né? Ela é localizada de forma geográfica, de forma temporal, ela tem um posicionamento no espaço e no tempo. Então tem algumas histórias que você, para conseguir atualizar, você acaba destruindo a história. Porque ela precisa daqueles elementos espaciais, aqueles elementos temporais para poder fazer sentido no contexto dela. Aí você tira aquilo ali, você perde o cerne da história, e você fala, gente, que diabos eu acabei de ver, sabe? Cara, sinceramente eu discordo um pouco disso. Tanto que existem tantos filmes, séries de época, você pode trazer essa coisa da época que o filme foi lançado originalmente de formas sintéticas hoje em dia. Não, claro, mas o que eu tô me referindo não é a exatamente quando o filme se passa, mas é questões que tem a ver com as questões do filme. Exatamente. Mas você consegue trazer isso de forma sintética. Eu não sei, por exemplo, o próprio Dia que a Terra Parou, por exemplo. E filmes de ficção científica, remakes de ficção científica como um todo. É difícil fazer remakes de ficção científica porque grande parte dos clássicos, eles nasceram na década de 50 e 60, ainda sobre aquele medo da energia atômica. A gente está falando de um mundo pós-Hiroshima e Nagasaki, onde a gente tinha acabado de conhecer a maior arma da história da humanidade, de destruição em massa. Então todos aqueles monstros na época, os alienígenas, eles sempre chegavam com aquele propósito, ou de trazer a paz, ou de vir com uma guerra para destruir os humanos porque os humanos são perigosos, ou eram monstros que eram oriundos de experimentos atômicos. Aí você tem desde Godzilla, qualquer outro monstro que você imaginar, sabe? Mas aí como é que você, 60 anos depois, 70 anos depois, traz esse medo atômico que já não é como era antigamente, a gente não tem essa memória, então a gente não tem esse resquício de medo dentro da gente. Como é que você atualiza essa mensagem para as pessoas sem perder o cerne do filme, sabe? De fato, quando você consegue ter essa diferença de você não estar mais fazendo só o remake para você poder voltar a vender, você reviver a franquia, mas sim porque você está fazendo o remake, porque é uma história boa, é algo que contribui no cenário cultural, você quer manter ele para gerações futuras, que elas possam acompanhar com uma temática melhor, uma temática mais próxima da delas. É um mundo ideal, é um mundo perfeito. Se você consegue atingir esse ponto, fica perfeito. Você consegue pegar aquele filme que era perfeito para uma época e joga ele pro tema de hoje. Você traz mais público, você consegue deixar o público que via feliz, porque quem não gosta de ver aquele seu filme favorito antigo,
lindo, bonito na sua frente, com uma roupagem toda nova, com uma qualidade de áudio e de vídeo maravilhosa. Você prefere antigo? Dependendo do filme, eu prefiro, cara. Mas Quando já eu citou, acho- por exemplo... Mas aí que tá. Mas e se acertassem tudo? Mas é que tá... Você ainda preferiu o antigo? Eu sou o cara da vertente que acha que nenhum cover jamais será melhor que o original, porque o original sempre você terá a vantagem de ser original. Entendeu? Ai, meu Deus. do Eu céu, realmente gente. acho... Não, Gente que. Vai não é levar hipster, quiquinho, hipster. vai levar quiquinho, vai levar quiquinho. Não existe. Você quer lembrar que eu sou... originalidade. Você quer lembrar que eu sou o host da ligação, tá bom? Ninguém pode me quicar da ligação, não. E eu não tô falando que necessariamente eu vou gostar... Assim, eu tô diferenciando o que eu gosto do que eu acho que é melhor. Não necessariamente quer dizer que eu vá gostar mais sempre do original. Só querendo dizer que a ideia de alguém ter composto aquilo originalmente, pra mim, é mais valioso do que qualquer qualidade que Sim. que um reboot da música e um remake da música possa fazer, entendeu? Que o cover é basicamente isso. O cover é um remake. É quando você pega uma música e dá uma nova roupagem pra ela. Às vezes até faz um reboot, faz ela igualzinho mesmo, só faz na sua voz. Mas um cover é isso, é remake musical. Sim, mas eu não tô falando do criador. O criador sempre vai estar num pedestal completamente diferente da pessoa que fizer o reboot. Eu tô falando da imagem na tela, que ela não vai ser mais agradável. Mas esse cenário que você tá pintando é muito bonito, sério. Só que eu não consigo lembrar de nenhum exemplo que se encaixe. Eu sei, por isso que eu disse. Se isso acontecesse... Quando isso acontecer, se acontecer algum dia, eu vou emitir uma opinião, porque pra mim até agora isso é muito lúdico, isso é muito... Não, pera. Você tá dizendo então todos os remakes que você já viu até hoje, nenhum nem se equipara ao original. Nenhum dos que eu tenha visto. Pode ser que o Scarface, por exemplo, seja, mas eu nunca vi o Scarface original. Eu não tô falando que minha verdade é absoluta, gente. Tô falando que do que eu já tive de contato até hoje, eu não lembro de nenhum remake, nenhum reboot. Eu falei, caraca, isso valeu a pena ter sido rebootado, ter sido feito remake, porque é melhor do que o original. Não lembro de nenhum. Cara, eu Justo, concordo você. contigo nesse caso. Eu vi você fugindo dessa pergunta. Eu fugi nessa concordo. pergunta? Não, o João Eu. virou pra mim. Não, justo. Não, eu concordo com você, Eric. Até hoje eu também não vi nenhum que consiga se destacar em comparação aos antigos. Vou dar um exemplo de um filme que saiu há pouco tempo agora. Na minha opinião, nenhum Godzilla consegue chegar perto do que são os originais. Eu achei o recente muito, muito fraco, por exemplo. Eu me diverti muito, mas ainda assim não... Ele é lindo, ele tem todo um trabalho muitíssimo bem feito, que se a gente for olhar lá atrás, se a gente for comparar, o que é muita injustiça a gente comparar, o novo é muito mais bonito, mas o antigo é muito melhor. Tem até resenha no site, foi eu que fiz, o Deixe-me Entrar. Eu me confundo todo com os nomes. Tem a versão americana, com a Grace Moretz, inclusive ela de novo aí no podcast, né, badaladíssimo. E esse remake americano, o original é uma versão sueca. E eu assisti os dois. E assim, cara, é claro, tem muitas diferenças. O filme sueco é muito mais profundo em Tem algumas um ritmo questões. muito mais lento. Tem um ritmo muito mais lento, ele se aprofunda em questões que o filme americano nem menciona. Enfim, ele tem uma originalidade de história, é uma adaptação literária, né? Um livro do escritor sueco também. É uma adaptação eu acho muito corajoso aquele filme. A verdade é que quando você faz um remake que você precisa apelar para um público maior, você precisa aguar o caldo. Às vezes, pelo fato de ser remake, pelo fato de trazer algum tipo de inovação na hora de colocar na tela, tá bonito, tem um ator que tá estouradinho e tal, a crítica e o público também passa um pouco a mão na cabeça e o remake vai pra frente, sabe? E não, né? Igual a questão do Quarteto Fantástico, cara. Não era pra ter um remake de Quarteto Fantástico tão cedo. Mas eles tiveram que fazer porque eles tinham 7 anos pra fazer o remake, pra fazer um filme do Quarteto Fantástico.
ou fazia um novo filme em 7 anos ou ia reverter os direitos mas pra sempre Marvel. tinha a opção de seguir a história. Mas Fazer um terceiro. Mas eu acho que o segundo filme foi uma droga, foi massacrado pela crítica também, e foi realmente muito ruim. E tinha passado já muito tempo, eu já tava em outras... ruim foi o segundo filme? O quão ruim foi o segundo filme em relação... Muito melhor do que o terceiro. Muito melhor. Mas é que Aí, tá, em mas gente, relação eles aposto que eles não sabiam que o filme ia ser uma droga quando resolveram fazer o reboot, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu sei, isso é óbvio, mas quando você tem a versão final do reboot, você sempre tem a opção cancelar essa merda. Não, cara, não dá, cara. Você gastou 100 milhões de dólares num filme, cara. Você não pode botar o filme no armário e falar, não vou lançar essa merda e pronto. Você não pode fazer isso. São 100 milhões de dólares. E tem outro detalhe. Se você não lançasse o filme... Na verdade, você não lançasse o filme em 2014, não lançasse em 2015, você perdeu o direito do Quarteto Fantástico também. Que estava no último ano. O último filme do Quarteto Fantástico foi em 2007. Eles tinham que começar a produzir um até 2014 e lançar o filme no máximo um ano depois do início da produção. Então, se você resolvesse guardar na gaveta o filme, você perdeu os direitos que você pagou. E é um dos poucos super-heróis que a Fox sobrou. Fora então, resumindo, a Fox cagou legal ali, hein? Pois é, aí eu falo, não vale a pena trabalhar numa continuação mediana, sabe, do que já tinha sido feito, do que deixar pra de última hora lançar uma tralha dessa, sabe? É questão do planejamento, cara, sabe? O problema eu acho que acaba sendo da indústria que força os estúdios a fazerem esse tipo de coisa. Eu acho que tá num ponto já que os estúdios não estão nem muito preocupados em lucrar, não, cara. Eu acho que a gente tá num ponto tão merda que a galera tá mais preocupada em não deixar a Marvel lucrar mais do que eles mesmos lucrarem, sabe? Ai... Quem volta também agora vai ser Bad Boys, vai vir com Bad Boys 3 e 4. Jumanji. É verdade, Jumanji vai passar por reboot também. Gente, a lista é infinita. Beetlejuice. Aí é sequência, não? Caraca, João então falaram que vai ser sequência. Mas de qualquer forma, assim, sempre existiu o reboot? Sempre. Sempre existiu o remake? Sempre. Mas a diferença é que eu acho que a quantidade atualmente é muito maior e tem diferença também que naquela época, na década de 70 e 80, grande parte do público, às vezes, o filme passava despercebido, ela nem sabia que ele existia, né? Agora o filme entrou na conversa para existir, a gente já tá sabendo. Já estamos sabendo, estamos discutindo, porque o fluxo de informações é muito mais... Exatamente, porque o fluxo de informação é muito mais rápido. Só que aí justamente por isso que acontece um fenômeno de não existência diferente, né? Existe, mas se não presta, ninguém se importa. Eu discordo um pouco. Se não presta, vai existir até um pouco mais, porque a onda de hate vai ser muito grande. Se ele for mediano, que ele vai deixar de existir. As pessoas vão ignorar. Mas a onda de hate nunca é plena. Mata a alma e envenena. Bem, gente, esse foi o nosso programa de hoje. Teremos a sequência do remake do reboot em breve com a Belle Creed, falando sobre os filmes mais clássicos que passaram por reboot, por remakes, e como eles são, e de onde que eles vieram, pra onde eles vão. Quanto ela gosta de Psicose. Exatamente, quanto ela adora o Psicose com Vince Vaughn. Gente, quem achou que essa ideia seria boa, né? Botar o Psicose, botar o Vince Vaughn como Norman Bates. Quem foi a pessoa que teve essa ideia de verdade? Eu acho que foi a mesma pessoa que teve a ideia que o Keanu Reeves ia ser um bom protagonista de um dia de Catarparou. Então assinem aqui o nosso feed novo, nosso feed bonito, tá? Assinem também o feed dos nossos podcasts aqui da nossa rede de produções João, o Supercast, o do Baú, o nosso queridíssimo MesaCast, do nosso excelentíssimo Igor e do Justin também. E obrigado pela companhia de vocês, até semana que vem, beijos, abraços, tchau, tchau galera, bye bye! Beleza, vida longa e próspera. Just watch. Hey, 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 oh!
você é o Aladdin? Não faz pergunta difícil. Cara, eu fiz o teste agora e deu Simba. Vantagem, otimista e confiante. Desvantagem, imaturo. Eu acho que esse foi o teste mais preciso que eu já fiz em toda a minha vida, sabe? Cara, tá dizendo que eu sou galanteador, eu não tenho o que comentar sobre isso. Morra de rir. Meu personagem é o Mickey. Quais são as características? Vantagem. Positivo e entusiástico. Cara, menos você. Agora, Eu não que vou são- participar do programa de Lost, porque eu vou estar perdido numa ilha. ainda tem terceiro tipo de reboot, de remake, adaptação que tá acontecendo. Naquela Não, mas época. peraí, eu quero entender uma coisa que você falou. Quando você disse que o público daquela época é o mesmo, o que você quer dizer com isso? Se você deixasse terminar minha frase, eu ia chegar lá. Eu deixo você chegar lá. Eu não deixo, então vamos. Gente, eu acho que esse podcast não deu uma boa audiência. Vamos fazer ele de novo. Não.